Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 2 Crônicas e o capítulo é 36. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Mas fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, semelhante às abominações dos pagãos, os quais o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel, porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, tinha destruído, e ergueu altares para os Baalins, e fez bosques, e adorou todo o exército do céu, e o serviu. E também edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome para sempre. E ele edificou altares para todo o exército do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo no vale do filho de Rinom. Também praticou augúrios e usou encantamentos, e usou feitiçaria, e lidou com o espírito familiar e com feiticeiros. E ele operou muito mal aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida, o ídolo que ele havia feito na casa de Deus, do qual Deus havia dito para Davi e para Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido diante de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. Tampouco voltarei a remover o meu pé de Israel da terra que indiquei a vossos pais, para que eles atentem a tudo o que eu lhes tenho ordenado, de acordo com toda a lei e com os estatutos e as ordenanças pelas mãos de Moisés. Assim Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem e fizessem pior do que os pagãos aos quais o Senhor havia destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Porquanto o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o ataram com grilhões e o carregaram para a Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou o Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a súplica e o trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Ora, depois disso ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi, sobre o lado oeste de Gion, no vale, a saber, na entrada do portão do peixe, e que cercava Ofel, e se erguia a grande altura, e colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E ele removeu os deuses estranhos e o ídolo da casa do Senhor e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E ele reparou o altar do Senhor e sobre ele sacrificou ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Todavia, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porém somente ao Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que falaram com ele em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Também a sua oração e como Deus foi clamado por ele, e todos os seus pecados e a sua transgressão, e os lugares nos quais ele edificou lugares altos e ergueu bosques e imagens esculpidas, antes de ser humilhado. Eis que estão escritos entre os dizeres dos videntes. Assim Manassés dormiu com os seus pais, e o sepultaram na sua própria casa, e Amon, o seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Porém, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, fez como Manassés, o seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, o seu pai, havia feito e a serviu. E não se humilhou diante do Senhor como Manassés, o seu pai, havia se humilhado. Porém, Amon transgrediu mais e mais, e os seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra fez de Josias, seu filho, rei no seu lugar.